Boa noite a todos, irmãos. É uma satisfação estar aqui. Eu sempre digo que é um dia, uma das noites mais felizes é quando eu estou aqui. Eu gosto muito, muito, muito de estar na companhia de todos. Hoje o capítulo é o 14. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Candeeira sobre o alqueire. Candeeira sobre o alqueire. Porque Jesus Cristo fala sobre parábolas. Não se acenda uma candeeira para colocá-la sobre o alqueire, mas colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na sua casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeeira, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada oculto que não deva ser conhecido e manifestado-se publicamente. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E eles respondendo disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. E não lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles, quando disse: vós escutais com os vossos ouvidos e não ouvides. Olhais com os vossos olhos e não o vereis, porque o coração do povo está entorpecido, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam os vossos olhos, de medo que seus olhos não vejam, e que seus ouvidos não ouçam, e que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. São Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 15. Admira-se de ouvir Jesus dizer que se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sobre o véu de alegorias, que não pode ser compreendida por todos. Ele explica dizendo aos apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Diz-lhe tudo seria, pois, inútil no momento. Mas eu vos digo, porque vos é dado a compreender esses mistérios. Tratava, pois, o povo como se fossem criança, cujas ideias estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeeira sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver. Não significa que é preciso inconsideravelmente revelar todas as coisas. Todos os ensinamentos devem ser proporcional à inteligência daquele que é dirigido, porque há pessoas a quem a luz do mundo viva ofusca seus esclarecimentos. Ocorre o mesmo dos homens em geral. Com todos os indivíduos, as gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade adulta. Cada coisa tem ao seu tempo. O grão semeado fora do alcance não frutifica, mas que a prudência manda ocultar momentaneamente, deve cedo ou tarde ser descoberto, porque chegamos a um certo grau de desenvolvimento
Os homens procuram eles mesmos a luz viva, a obscuridade lhe pesa. Tendo Deus lhe dado inteligência para compreender e para se guiar as coisas da terra e dos céus, querem raciocinar na fé e então que não se deve colocar a candeeira sobre o alqueire, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece. Pois a sua previdência e sabedoria, a providência não revelada as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para compreender. Ela se mantém em reserva e sob aquele alpergue, mas os homens que estão na posse delas as ocultam na maior parte do tempo. Ao julgo que a intenção de dominar são eles que colocam verdadeiramente a luz ao alqueire. Foi assim com todas as religiões, tiveram seus mistérios, cujo exame intercediam, mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminhavam e rasgavam ao véu do mistério. O jugo, tornando adulto, quis penetrar no fundo das coisas. Então rejeitou sua fé, que era contrário à observação. Não podeis haver mistérios absolutos. Jesus está com verdade quando diz que não há nada de secreto que não deve ser conhecido. Tudo que está oculto deve ser revelado um dia, e que o homem não pode ainda compreender na terra, que será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. E quando estiver purificado esse mundo, ele ainda está em nevoeiro. Irmãos, eu sei que a leitura é longa e isso me faz lembrar do que eu ouvi da última vez que eu fiz uma palestra. Uma pessoa que ouviu, ela disse assim, quando começou a ler, eu disse, vou odiar isso. E você sabe como é, eu gosto de ler porque, como o próprio texto diz, tem mistérios que precisam ser revelados sobre a luz da inteligência. Quer ver uma coisa? Até coloquei ali do quadro. A gente pensa que a gente entende tudo, né? Quando a gente ouve essa, é muito simples. A luz tem que ser colocada em cima e não colocada embaixo. A luz em cima para se enxergar, assim embaixo não se enxergar. Quando a gente pesquisa, vai ao fundo, a gente aprendeu ali, ó, o sob e o sobre. Olha ali, bem simplesinho, bem no começo ele diz assim: não coloqueis a candeeira sob o alqueire. E aí tu vai dizer assim, sob o quê? É debaixo. Não coloca ela debaixo do alqueire. Sobre é em cima. A gente só aprendeu assim, na escola, mas muitas vezes no dia a dia a gente não lembra. Não que isso, né, mas num contexto geral isso vai ter uma significância. E aí sim diz assim, alqueire. Quando eu falava em alqueire, eu sempre lembro de terra, medida de terra, né? Quando eu pesquisei, eu não sei se vocês sabem ou não, mas o alqueire, na verdade, era um cesto que se media grãos. Então, não se coloca a candeeira que era... E a candeeira também não é... Eu tinha entendimento que era uma lamparina. Não, ela é um cesto que é pendurado. Então, não se coloca aquele cesto que serve para pendurar debaixo de um outro cesto para se esconder, né? Muito simples, muito tranquilo. Até então, mas a gente não tem conhecimento de todas as coisas. Mas o que tudo isso tem a ver? A gente, aqui, Jesus mesmo disse, ele dá as coisas ao seu tempo. E a gente tem que buscar algumas coisas. Digo eu que se eu não tivesse pego esse texto, muito provavelmente eu iria continuar com a minha limitação do entendimento do alqueire, medida de terra, e candeeira, medida a lamparina. Não teria procurado. Isso é muito simplório.
para ser uma parábola, né, de Jesus. Mas as parábolas de Jesus são pequenas histórias que contam e trazem um novo entendimento. A maioria não, muitas religiões, algumas religiões no caso, elas têm baseado no Primeiro Testamento, né, que é um testamento mais afinco, assim, de um Deus mais punitivo. E nós estamos sobre o segundo, que é o de Cristo, que ele é, eu diria, mais amoroso. Não que Deus não seja amoroso, não é isso que eu estou dizendo. Mas que ele tem esse cuidado de dar às pessoas o que elas estão podendo ter no momento. É como ele mesmo disse aqui, as crianças têm a infância, a adolescência e o adulto. Então, cada um recebe o que é necessário. E aí, a gente, pensando nisso, quantas vezes a gente assim, nesse texto, eu sei, eu entendi esse texto. Do meu jeito, mas eu entendi. Tá, isso que importa. Mas isso é aquele pinguinho de arrogância da gente, né? Aquele pinguinho de prepotência. Então, assim, a princípio, eu imaginava que era o mesmo entendimento. Quando eu leio e procuro outro significado ou significado verdadeiro, as coisas passam a ter outra noção. E a gente vive sobre esse aspecto de procurar e entender. Aqui, e aí eu tenho uma outra coisa para contar para vocês. Eu procurei até de onde é que tinha, é um experimento, eu já conhecia isso, em 2020 eu li pela primeira vez, e eu não consegui descobrir de onde é que era. Aí tinha muitos que associavam esse experimento a um determinado cientista americano, mas eu fui procurar a fundo, não consegui encontrar, então eu não vou citar o nome. O experimento era o seguinte: colocaram 4 macaquinhos dentro de uma sala e um cacho de banana num poste, em cima de uma escada. Naquela confusão todas, um primeiro foi lá e subiu e pegou a banana. Quando ele pegou a banana, largaram água gelada nos outros que estavam aqui embaixo. E assim foi. De repente, a primeira vez passou, na segunda vez foi, na terceira vez eles já ficaram mais assim. Na quarta vez, quando um dos macaquinhos ia lá para tentar subir, eles não deixavam. Não, nós não tomamos banho de água fria. E assim foi. Até que eles pararam de querer pegar as bananas. Foi tirado um dos macaquinhos e colocado um macaquinho novo. Esse macaquinho novo, primeira coisa, viu o cacho de banana, vou lá pegar. Os outros macaquinhos deixaram? Não. Eles já sabiam que tomar um banho de água, né? Não deixaram. Assim que o macaquinho foi lá, eles já surraram o macaquinho e não deixaram. E aí, em todas as tentativas que ele fazia, era a mesma coisa. E assim eles foram trocando. Trocaram o segundo macaquinho por um daqueles que ele tinha lá. Né? E assim até que eles trocaram todos os macacos. Eram todos macaquinhos novos que nunca tinham tomado banho de água fria. Os primeiros 4 tomaram, aqueles outros não. E aí quando os 4 macaquinhos estavam lá, o que aconteceu? Trocaram, botaram mais um lá. E aí aquele um foi lá. Não deixaram eles trocar. Não deixaram ele subir para apanhar a banana. E aí, no fundo, nenhum dos 4 novos sabia por que não podiam comer a banana. Ninguém sabia. Eles simplesmente tinham apanhado os outros e não queriam mais. Então, eles estavam repetindo uma ação inconsciente. Ah, mas eles são macaquinhos. Eles são macaquinhos, mas aí isso me lembra uma conversa que eu tive há algum tempo atrás. Nem lembro por quê. Com um amigo que é espírita também, Francisco. E aí não sei por que cargas d'água, nós chegamos à conclusão, não sei o que a gente falou. E ele disse assim, é mais ou menos assim, do chinelo virado.
né? Que tem uma crença assim, China virado, a mãe morre. Aí a gente briga assim, eu sei que não tem, mas não vamos deixar, né? A gente sabe que não vai acontecer nada, né? Mas a gente não faz. Isso é uma crença limitante, é uma crença que a gente não entende por quê. E aqui, eu vou ler uma outra coisa que tá aqui nesse livro, Energia Vital e Autocura, Alírio de Siqueira Filho, que ele era, quando ele escreveu, era diretor da Federação Espírita do Mato Grosso. E aí, diz assim, ressignificação das crenças limitantes. E aí ele tem um capítulo que ele diz assim, como superar pensamentos subconscientes, transformando-os em autoconscientes. E aí vocês vão dizer assim, o que tudo isso tem a ver com a palavra do candeeiro? Não tem nada nisso. Está falando coisas que... Quantas vezes nós focamos? Nós pegamos a luz e colocamos no lugar errado. Quantas vezes, ao invés de nós botar ela para iluminar ou determinadas coisas, a gente coloca aqui embaixo? Quantas vezes nós nos deparamos essa semana, inclusive, tive uma conversa com a minha mãe sobre isso. Porque a gente, ao invés de tu dizer assim, por exemplo, as crianças, botou lavar louça. Não vai ficar lavada boa, vai ficar suja, né? São crianças, estão aprendendo nessa fase. Por que tu fez errado? Porque não é assim, que eu já cansei de te dizer que... A gente focou no bom ou no ruim? No ruim. A gente não colocou a luz no foco bom. Porque eu aprendi isso com a minha mãe. Porque a mãe dela aprendeu com a mãe dela. E a mãe dela aprendeu com a mãe dela. A gente nem sabe porque da onde é que saiu. Lembra da história dos macaquinhos? A gente nem sabe por que apanhou. Mas a gente apanhou. Porque disseram que o chinelo virado, a mãe morria. E a gente repete e dá um significado, outro significado assim, amoroso, mas a gente repete coisas às vezes que a gente nem sabe o porquê. Às vezes a gente, como eu sempre digo, às vezes a gente não diz, eu não digo que eu amo o meu filho, ou eu não digo que, ou eu não dou um mérito para tal pessoa, porque vai se achar. Quem disse que ela vai se achar? Mas foi assim a vida inteira, eu aprendi isso. A minha mãe me ensinou pra minha avó, que foi não sei das quantas, não sei o quê. A gente não tá colocando a luz debaixo do cesto. Quando a gente dá significado para uma ação ruim dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, do nosso marido, da nossa esposa, de quem que seja. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente tem medo de elogiar, de dar um significado? Mas vai se achar. Mas eu me criei escutando essa, não sei se vocês, mas não dá pra mostrar os dentes. Não mostra os dentes, né? A gente não pode mostrar os dentes, por causa que senão, né? Não, porque criança a gente não mostra os dentes. Ou, né, qualquer outra coisa, nesse sentido. A gente nem... Realmente, naquela época, anos atrás, não sei, eu não vivi aquilo, mas de repente tinha um peso, certo? Tinha um peso como os primeiros macaquinhos lá que tomavam um banho gelado quando caía água. Mas os outros nem sabiam porque não subiam, porque não pegavam a banana lá de cima. Não tinham nenhuma noção. Não tinham... E aí, isso... Deixa eu pegar aqui. E isso é mais ou menos o que Jesus nos diz aqui. Quer dizer, é a minha visão. Deixa eu achar. Vos escutais com os vossos ouvidos e não ouvides. Olhais com os vossos olhos e não vedes. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornam-se surdos. Eles fecham seus olhos de medo
E seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não compreende. E que, estando convertidos, não se cure. E aí cai aqui nessa autocura, quantas vezes a gente não se cura das coisas? A gente não se cura. A gente não diz que ama, a gente não abraça, a gente não beija, a gente não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque vão pensar. Né? Porque, ai, se eu fizer isso, se eu fizer isso, ele vai ficar dengoso. Ou se ele vai isso, vai aquilo. Né? Eu sempre brinco assim, engraçado. Os avós, né, que sabem muito bem isso, assim, com os filhos não fazem. Mas com os netos são açucarados até não querer mais, né? Por que não fazer isso com os filhos? Aí até eu ouvi até uma não lembro em qual, não lembro nem quem era o rapaz, que ele tava contando que ele tirou o primeiro lugar numa faculdade e primeiro lugar da redação, e ele foi o primeiro. E aí disse que no tempo que não tinha celular, né, ele ligou a cobrar no orelhão pra mãe e disse: mãe, tirei, entusiasmo. E ela: não fez mais que a tua obrigação, né? E não me liga mais a cobrar. Naquela época, né? E aí, assim, a gente tem muitas vezes esses pensamentos. Mas e quanto mais feliz, ou quanto mais longe, ele mesmo diz, quanto mais longe de repente eu poderia ter ido se eu tivesse o acolhimento. Se eu tivesse... E aí não é? A gente vê e não enxerga. A gente ouve e não escuta. A gente não acolhe verdadeiramente. Porque a gente coloca o do candeeiro no lugar errado. Porque a gente aprendeu a colocar errado. E tá tudo bem. Eu sempre digo que tá tudo bem. A gente aprendeu porque tinha uma significância para as nossas avós, para as nossas mães, para as pessoas que tinham. Mas aqui diz também que a gente precisa, aqui ó, a ciência e a inteligência caminham e rasgam o véu do mistério. O vulgo, tornando adulto, quis penetrar fundo nas coisas. Então rejeitou da fé que era contrária à observação. Isso aqui quando falam nessa religião ou nessa questão de não olhar. O espiritismo, que me fascina, ele caminha de mãos dadas com a ciência. Quando se fala de energia, tem muitas pesquisas que mostram, e a gente tem espíritas maravilhosos que trazem essa costura das razões científicas com a matéria, com o espiritismo. Não é? A gente faz coisa errada? Eu faço. Todo mundo faz. Mas quando é que a gente vai começar a nos questionar? Em vez de questionar o outro. Eu sempre brinco, essa semana mesmo eu falei com um menino em alguma das escolas que eu tava, eu digo assim, mas orar e vigiar a vida da gente na vida do outro. Por que a gente questiona tanto o outro? Por que a gente não se questiona? Por que a gente passa tanto olhar o outro e repetir os padrões dos outros porque, mas eu tenho que fazer comida. Eu aprendi a fazer assim, vou fazer pro resto da vida. Esse que é o certo. Quem disse que é o certo? É o certo sobre a tua visão. É sobre a tua... Todo mundo, não sei vocês, mas todo mundo tem, eu acredito que tenha uma comida que seja uma comida simplérrima, que seja assim, eu da minha avó, eu lembro que era, e eu pensei nisso semana, era batatinha com carne. Picadinho, ela picava muito picadinho, era bem picadinho, e essa era a comida, maravilhosa. Eu lembro do cheiro da comida da avó, e pra mim tinha uma significância, mas é batatinha com carne, não sei até como é que ela fazia, mas ela pra mim era a melhor batatinha. E aí isso também eu ressignifiquei a semana, porque eu pensei assim, ela miudinha, ela cortava com delicadeza. Gente, a gente vem de uma família pobre, ela picava bem picadinho pra dar mais gosto das coisas, mais guisadinho, né? Isso tira o mérito dela, amoroso? Não tira, dá mais mérito. Um pedaço de carne que ela deixa grande, o outro come, né? Quanto mais picadinho, mais
falhava ali. Ressignificar as coisas. E aí eu aprendi que a batatinha se fazia com a carne bem guisadinho pequenininho. E essa semana quando eu digo, não era um guisadinho pequenininho. Ressignificar, ela amorosamente dividir aquilo com a gente. E aí, na minha concepção, a batatinha tem que ser com guisado bem pequenininho. Porque era essa concepção amorosa que eu tenho. E é essa. E aí o que eu ilumino? Eu ilumino nela o quê? A benevolência, o amor dela de fazer aquilo. Se eu não quisesse, eu colocava a luz aqui embaixo. Ai, uma miséria, só uns pedacinhos de carne pequenininho. Podia fazer isso, né? Podia. Então a gente precisa botar o candeeiro erguido e iluminar tanto as questões científicas quanto as questões amorosas. Essa semana mesmo eu falei também, numa outra vez que eu era arteira, e ainda sou, porque eu sou uma tia que sou arteira e faço arte com os meus sobrinhos, meu irmão mesmo, quando ele tava vindo, ele disse, vai lá pra casa da Flávia, vão vir, vão tomar um banho de chuva, tomo um banho de mangueira, entro dentro do açude, volto tudo encardido. Porque eu sou, e isso ressignifica. E aí, eu lembrando de uma passagem que eu, quando eu era pequena, que eu tinha que ir pra casa da avó, a avó era meia quadra de casa, brinquei no barro com meu irmão, deixamos a mãe brincou, tomamos um banho em mangueira, barral, a mãe nos lavou, me botou linda de vestidinho rosa e foi dar banho no meu irmão. O que a Flávia fez? Enquanto a mãe dava banho nele, eu voltei pro barro e fiquei um tatuzinho. E apanhei. E aí ela me botou de calça pra não ver as varadas da bunda, né? E eu cheguei lá na avó, a primeira coisa eu passei a calça e mostrei, ó, mas me surrou, né? E aí as pessoas assim, e eu não tenho raiva disso. Até disso a gente precisa ressignificar. Compreender que os laçaços que às vezes a gente toma, a gente fica por medo. Não tô propagando de modo algum a violência, não. Mas eu estou ressignificando os acontecimentos da minha vida. Quantas vezes a mãe diz, não vai lá, falou, mas eu vou porque eu me mando, porque eu isso, porque é meu amigo, porque tu não entende, porque ele é meu amigo, tu não sabe o que ele faz, porque blá blá blá, né? E aí depois quando tu fica mais velho, diz assim, não era bem assim. Significar, colocar a luz no lugar que tem que ser colocado. Botar o alqueire lá que eu não sabia, não sei se vocês sabiam, mas que é um vaso, para se pendurar. O alqueire não, desculpa, o caneiro. E o alqueire é a cesta que mede os grãos. Eu sabia. E tá tudo bem. Mas quando eu preciso vir conversar com os meus irmãos, eu preciso ter mais conhecimento, né? E aí eu também lembro daquela moça que disse assim pra mim, quando começou a ler era horrível. A gente também precisa exercer isso. Por isso que às vezes eu venho aqui e é chato, e eu sei que é chato fazer essa leitura, escutar essa leitura. Mas a gente precisa ouvir e entender que o sob é uma coisa e o sobre é outra. Porque isso nos torna não melhores, mas nos traz conhecimento. E Jesus está pedindo conhecimento, ele sempre faz isso pra gente. Trazer esse conhecimento pra gente. E tudo que engrandece, que nos torna agradecendo, no sentido de nos tornar melhor para o mundo, se faz necessário. Era isso, meus irmãos. Muito grata por me ouvir. Já está. Então, meus irmãos, vamos nos unir em pensamento amoroso, em pensamento edificador, pedindo que os espíritos de luz dessa seara, que nos acolhem amorosamente, também possam acolher todos os nossos irmãos que conosco vieram. Possam levar essa luz de amor para todos que estão nas nossas casas e que se passam por nossas vidas. Que a luz amorosa chegue a todos
na medida que seja necessário. E que Deus, na sua divina bondade, sabe o quanto merecemos. Que essa luz acolha, aqueça os corações que todos necessitam. Nos orfanatos, nos presídios, nos hospitais, nas casas de saúde, nas ruas. Que Ele esteja nesse momento podendo recolher todos os que pedem ajuda e que nossas orações se façam um longo e amoroso véu, uma longa e amorosa luz para ajudar a todos que necessitam. Muito obrigada.